Fala galera, estamos ao vivo aqui do estúdio da MED 1 da unidade de Belo Horizonte do H+. Eu sou o professor de Química Thales Campos e nós vamos estudar hoje mais um pouquinho, de uns temas que são muito recorrentes no Enem. E hoje nós vamos falar de cálculos químicos. Bora lá, galerinha. Quando a gente fala de cálculos químicos, é uma grande parte da química que a gente estuda, E é um tema que geralmente os alunos têm mais dificuldade mesmo, porque é muita conta para fazer, e tal, então fica chato. No entanto, se você entender a base, fica tranquilo depois de você conseguir interpretar as questões que geralmente vêm problematizadas, Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é a unidade que a gente utiliza para a realização, desses cálculos aí. A primeira unidade que nós vamos trabalhar, turma, é a unidade de massa atômica. A gente vai representar pela letra U, ok? Essa unidade de massa atômica é a unidade que expressa a massa de todos os átomos. Então, se a gente pegar na tabela periódica o átomo lá, vai estar lá, carbono, 6 e 12. Significa que a massa dele é o maior valor, que é 12. 12 o quê? Gramas? Quilos? Não, 12 U. Ou seja, 12 unidades de massa atômica. Essa unidade de massa atômica, turma, ela veio do carbono 12. Se você pegar um átomo de carbono 12 e imaginar que você dividiu ele em 12 partes iguais, eu sei que o meu desenho não está muito partes iguais aqui, não, está um pouco mais aquelas fatias de pizza que sai toda torta, sabe? Mas vamos fingir que estejam todas iguais. Então você tem aqui uma fatia desse carbono 14, um pedaço dele, a gente vai falar que é um 12 avos do carbono 12, ok? Uma fatia é um 12 avos do carbono 12. E isso representa uma unidade de massa atômica. Eu quero dizer que eles utilizaram um átomo, que foi o carbono, dividiu em 12 partes iguais a massa dele, e uma parte daquela significa uma unidade de massa atômica. Então, o carbono 12 tem quantas fatias? 12 fatias, que são 12 unidades de massa atômica, ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, o cálcio 20, significa que ele tem o quê? 20 unidades de massa atômica. É como se o cálcio tivesse 20 pedacinhos do carbono, pesasse a mesma coisa de 20 pedacinhos do carbono 12, ok? Então, essa é a unidade de massa atômica. Galera, prestem atenção. Muita gente confunde, porque quando a gente vai fazer massa molar, a gente utiliza gramas por mol. Só que quando eu transformo em grama por mol, eu não estou falando de uma fatia mais, eu já estou falando do mol inteiro. Daqui a pouco a gente vai ver o que é. No entanto, quando eu falo U, isso não tem nada a ver com grama. Uma vez que uma fatia daquela, se fosse possível, se eu pesasse ela, o valor que eu obteria seria essa aqui, 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, tá vendo que uma unidade de massa atômica é muito menor do que 1 grama, ok? Então, a unidade de massa atômica tem essa massa aqui, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. A massa atômica é a massa do átomo expressa em unidades de massa atômica, que é o quê? U. Então, se eu pegar aqui, magnésio 24, o que eu posso afirmar? Que a massa do magnésio é 24 o quê? 24 U. Mas o que é o U, galera? É um 12avos do carbono 12, é uma fatiazinha da pizza, não é? Então, a massa atômica do magnésio é a mesma coisa de eu falar que é 24 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. Ou seja, um átomo de magnésio tem uma massa 24 vezes maior
do que o quê? 1/12 do carbono 12. Ou seja, do que 1/12 daquela fatiazinha de pizza do carbono 12. Ok? Ou ainda, eu posso falar que um átomo de magnésio tem a massa 2 vezes maior do que a massa do carbono 12. Não do que a massa da fatia do carbono 12. Do que a massa do quê? De um átomo de carbono 12. Ele inteiro. Por quê? Se esse é 12U, esse é 24U. Então, é 2 vezes maior. Então, se eu pegar, por exemplo, titânio 48, significa que ele é 48 vezes maior do que uma unidade, mas ele é 4 vezes maior do que o carbono 12. E ele é 2 vezes maior do que a massa do magnésio. Deu para entender essa relação, galerinha? Então, essa massa, turma, a massa atômica, como que a gente calcula ela? Se a gente chega na tabela periódica, a gente encontra valores lá. Se você pegar uma tabela que está com o valor tudo bonitinho, sem estar arredondado, você vai ver que os valores eles são encontrados com números decimais. Então, você vai ter lá 3,007. Então, assim, as tabelas mais comuns arredondam. Mas o valor ele é decimal, ele tem um valorzinho ali depois da vírgula, né? Porque a massa atômica, turma, ela é a média ponderada, uma média ponderada de todos os isótopos existentes na natureza. Então, você tem que fazer uma média ponderada de todos os isótopos que existem na natureza para chegar, então, àquele valor ali. Vamos entender melhor isso. Olha só. Você tem o cloro. O cloro, ele tem número atômico, massa 35, e 75% do cloro que existe na natureza tem massa 35. E 25% do cloro que existe na natureza tem massa 37. Então, se na natureza você tem 2 tipos de cloro, como que você chega na tabela periódica e coloca a massa? É o 35 ou é o 37? Nenhum dos dois. Você vai fazer a média ponderada, levando em consideração a abundância dele na natureza. Então, como que a gente calcularia a massa atômica do cloro, que você acha na tabela periódica? O cloro 35 tem quantos por cento dele na natureza? 75%. Então, você multiplica por 75. Mais o cloro 37 vezes 25% que tem na natureza. A porcentagem na natureza é de quantos? 100%, não é? 25 mais 75. Quando a gente resolver esse cálculo, 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 dividido por 100, a gente chega em 35,5. Essa é a massa que você, se você olhar agora na tabela periódica, vai estar lá, cloro 35,5. Aí você fala, gente, de onde que vem esse meio? É porque os elementos, eles são uma média ponderada de todos os isótopos que existem na natureza. Beleza? Vamos lá, então, dar prosseguimento aqui. Vou apagar essa primeira parte. Quem não copiou aí, dá um print na tela. Agora, galera, a gente vai falar da massa molecular. Então, aqui eu falei massa atômica, a massa de um átomo. Agora, o segundo é a massa da molécula, né? Massa molecular. Então, galera, a massa molecular é a soma da massa de todos os átomos em uma molécula, também expressa em unidades de massa atômica. Então, vamos pensar aqui, ó. H2O.
Quais são os elementos que compõem a água? Hidrogênio e oxigênio. A massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. Você vai lá e olha. 1 vezes... Quantos hidrogênios eu tenho? 2. 1 vezes 2 dá 2. Oxigênio. A massa dele na tabela é 16. 16, mas eu tenho apenas 1. Vezes 1 vai dar 16. Soma 16 mais 2, 18. 18 o quê? Unidades de massa atômica. Mesma coisa. 12 é 18U. Ok? Se eu pegar aqui CaCO3, o cálcio, carbono e oxigênio, formado por esses 3 elementos aqui, beleza? Então vamos lá. O cálcio, ele na tabela periódica, a massa dele é 40. Só que você tem só um cálcio. 40 vezes 1, 40. O carbono tem massa 12. Só que você só tem 1, 12. O oxigênio tem massa 16 vezes 3, 48. Totalizando 100. 100 o quê? Unidades de massa atômica. Ok? Just one more, guys. Só mais umzinho. C6H12O6. Quais são os elementos que compõem essa molécula? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Carbono. Você tem 6 átomos de carbono, mas cada um vale 12. 12 vezes 6, 72. H vale 1 vezes 12, 12. Oxigênio, 16 vezes 6, lascou, turma, 16 vezes 6, 96, mais ou menos. Eu sei que a soma vai dar 180, o quê? Unidades de massa atômica. Confere para mim se deu certo. 180U. Então, basta você pegar o átomo e somar. Certo? Certinho. Nossa produção aqui acabou de me confirmar que está certo. Então, ó, 6 vezes 12, 72. 1 vezes 12, 16 vezes 6. Soma tudo, você chega no valor da massa da molécula. Beleza, guys? Tranquilo? Agora vamos para o mol. O que é o temido mol? Jesus Christ. Todo mundo tem medo desse mol, né, turma? Tadinho. É só uma unidade de medida. Só outra unidade de medida. Então, o que é isso? Gente, quando eu falo mol, o mol, na verdade, ele é uma unidade de medida, né, que a gente fala que é uma quantidade, a quantidade de matéria, o tanto de matéria que tem dentro de uma determinada quantidade de átomos. Como assim uma determinada quantidade de átomos? Vamos imaginar que eu vou pegar, por exemplo, você pegar o carbono 14 aqui, ó, um átomozinho, carbono 12. Um átomo de carbono 12, certo? Qual é a massa de um átomo de carbono 12, turma? Que a gente viu aquela hora lá que valia o carbono 12. 1,66 vezes 10 elevado a menos 24. Isso aqui é uma unidade. Lembra? 1U é a mesma coisa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, correto? Então, se eu pegar um átomozinho de carbono 12, eu vou ter isso vezes quanto? Vezes 12. Porque isso aqui equivale a 1 U. Isso é uma unidade de massa atômica, certo? Você tem 12 do carbono, então em um átomo você tem 12
vezes U. E quanto que vale um U? Se você colocar um U na balança, 1,66 vezes 10 a 24. Então, você vai multiplicar esses dois aqui, certo? Isso é quantos átomos, galerinha? Um átomo de carbono 12. Certo? Agora pensa comigo. E se eu quisesse saber quantos teriam em 12 gramas? Se eu colocar aqui, ó, 12 gramas de carbono 12, quantos átomos que vai ter? Estou falando assim, galera. Se eu colocar um desse aqui na balança, um negocinho desse na balança, eu vou ter 12 vezes 166. E se eu pegar essa balança e colocar carbono 12 aqui dentro. Carbono 12. Até a balança acusar 12 gramas, quantos átomos terão lá dentro? Se fosse um átomo só, ia pesar a massa de uma unidade vezes 12. Como eu tenho 12 gramas lá dentro, quantos átomos eu vou ter? A gente multiplica isso aqui cruzado, e aí nós vamos ter que o X é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. E aí vocês vão perceber que, independente do átomo que eu colocar, se eu colocar a massa dele aqui, gente, eu sempre vou obter, por exemplo, se fosse o magnésio. Magnésio é 12, então ia colocar 24. 24U é um átomo. 24 gramas é X. Perceba que na hora de fazer essa regra de 3, o 12 corta com 12. Então, para qualquer átomo, se você colocar uma molécula, a massa dele vezes o U, e aí pegar esse valor aqui com a massa também, igual, você vai cortar e sempre você vai chegar nesse valor. Este valor é o número de átomos que vai estar dentro da sua balança com 12 gramas. E isso equivale a 1 mol de átomos. Então, 1 mol é a quantidade de partículas presentes dentro da massa atômica daquela molécula. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro isso aí. Olha só. Quando eu pegar qualquer quantidade e falar assim, ó, tem 1 mol. Sei lá, 1 mol de O2. O que é 1 mol de O2? Atenção. Dentro de 1 mol de O2, eu tenho 6,02, acaba que na hora de fazer as contas a gente arredonda para 6, vezes 10 a 23, O2 é uma molécula, porque são dois átomos. Moléculas de O2. Ok? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Ou ainda, eu posso ter aqui, ó, 1 mol de O2, a massa dele é 16. 16 vezes 2, 32 gramas. Só que se eu falar grama, vai estar em 6 vezes 10 a 23, certo? Então, para cada mol. Então, agora eu não preciso de usar mais o U. Tudo bem, eu não vou usar o U. Mas o U é só para um átomo ou para uma molécula. Aqui é para 1 mol de moléculas. Ou seja, em um átomo, galera, se eu pegasse assim, ó, em uma molécula de O2, uma molécula, eu vou ter 32 unidades de massa atômica. Em 1 mol de moléculas, eu vou ter 32 gramas. Porque 1 mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. E se for gás, a gente também considera nas condições normais de temperatura e pressão que 1 mol de qualquer gás equivale a 22,4 litros. Se for
um gás. Então vamos fazer um exemplo para a gente entender isso aqui. Olha só. Então agora a gente vai considerar sempre massa molar. Isso aqui chama massa molar. Porque é a massa em gramas presente em 1 mol, que é aquele tantão de molécula que está ali, ó, certo? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Calcule quantos mols existem em. Então, letra A. 36 gramas de água. Quantos mols existem em 36 gramas de água, galera? Só você pensar assim, ó. 1 mol vale quanto? A massa molar disso aqui, ó. 18 gramas por mol. A gente já até fez aqui, ó. 18 U, só que aqui era massa molecular. Agora é massa molar. 18 gramas está presente em 1 mol de água. Certo? 18 gramas de água tem 1 mol. Se eu tenho 36 gramas de água, eu vou ter X. X vai ser igual a 36 dividido por 18, 2 mols de água. 2 mols de água. Pegaram aí? Vamos fazer mais, ó. Seguinte, B. 90 gramas de glicose. 90 gramas de glicose. A massa molar dela, a gente tinha feito aqui agora mesmo, que deu 180 gramas para cada mol, que agora já estou usando em massa molar. Então, 180 gramas de glicose é 1 mol. E 90? 90 gramas vale X. Multiplica cruzado. 180x é igual a 90. X vai ser igual a meio mol. Meio mol. Às vezes, turma, ele te pede em átomo, né? Então ele vai falar assim, ó, quantos, igual ele está falando, quantos mols existem em, sei lá, 12 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Quantos mols tem em 12 vezes 10 a 23 átomos de ferro? O que eu sei, turma? Que 1 mol equivale a sempre 6 vezes 10 a 23. Só que nesse caso não é molécula, é átomo. 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol vai ser 10 a 23 átomos. 12 vezes 10 a 23 átomos de ferro. X. Então vai ficar 12 dividido por 6. Corta, corta. 2 mols. Tá tranquilo, galera? Beleza? Às vezes, eles gostam de pedir de gases. Então, vamos ver aqui, ó. Calcule o número de mols presentes em
44,8 litros de O2 nas condições normais de temperatura e pressão. Gente, nas condições normais de temperatura e pressão, nós sabemos que 1 mol equivale a 22,4 litros de gás. 1 mol equivale a 22,4 litros de O2. Se ele tem 44,8 litros de O2, quantos mols que isso representa? Daqui para cá, ó, eu dobrei. Então, daqui para cá eu também posso dobrar. 2 mols de O2. Pegaram? B. Qual o volume de N2 presente em 14 gramas de N2. Então, tem um balãozinho. Tudo aqui está nas condições normais de temperatura e pressão, viu, turma? Qual o volume de N2 presente em 14 gramas de nitrogênio? Turma, a gente sabe que 1 mol é a massa molar. N2, cada nitrogênio é 14. 14 vezes 2, 28. Então, em 1 mol tem 28 gramas. Certo? Só que 1 mol é a mesma coisa também de 6 vezes 10 a 23, ou ainda 22,4 litros. Ó. 1 mol é 22,4 litros do gás. Então, o que eu posso fazer? 1 mol aqui não vai interessar. Ele não me deu 14 gramas de N2? Se eu tenho 14 gramas de N2, qual é a quantidade de em litros, né? Qual é o volume de nitrogênio que existe ali dentro? Daqui para cá, dividir por 2. Daqui para cá, divide por 2. X vai ser igual a 11,2 litros de nitrogênio. Beleza, galera? Então, conseguimos passar aí um pouquinho de cada dos cálculos químicos. Façam exercícios agora. E é isso aí. Beijo para vocês e até a próxima.